Pessoal, então, a partir de agora começamos gravando. Boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui com vocês, né, para a gente juntos refletirmos aí sobre o nascimento de Jesus, tá? Então, a gente vai fazer um percurso bem interessante, vamos adentrar os evangelhos, vamos ver o que cada um deles fala. Obviamente que a gente não consegue esgotar, né, porque se a gente fosse debruçar aqui no estudo para poder entender o contexto, né, os pormenores só do tema nascimento de Jesus em cada evangelho, a gente precisaria aí de muito tempo e nos debruçarmos em cada um deles, né? Então a gente vai tentar, obviamente, de uma maneira bastante objetiva e direta, e depois ainda que visitarmos os evangelhos, eu gostaria um pouquinho com vocês de adentrarmos um pouco nos apócrifos, tá? O que os apócrifos falam a respeito do nascimento de Jesus, tá? E também, claro, junto com os apócrifos, a gente tenta conhecer um pouquinho quais são, eu diria, os elementos históricos, né, do nascimento de Jesus, tá bom? E aí, assim, a gente consegue ter uma noção, né, geral dos episódios, né, de como que a sociedade do século I construiu todo o movimento do nascimento de Jesus, tá? Eu gostaria de começar com uma oração. Na verdade, faz parte desse livro que há um tempo atrás nós escrevemos, que é A Vida em Prece, tá? E ele é interessante porque tem uma citaçãozinha bíblica, e daí a gente tem uma oração. E essa é justamente para ter sucesso nos estudos. E daí eu estava revisitando o texto, falei, vou compartilhar no início dessa nossa trajetória de estudo hoje, tá bom? De vez em quando vou dar uma paradinha, o pessoal está entrando. Ok. O texto, a citação bíblica de Jeremias 29:11. E o versículo é esse: Sim, conheço os planos que formei a vosso respeito, oráculo do Senhor, planos de paz e não de desgraça, para vos dar um futuro e uma esperança. Estudar é um exercício que durará toda a minha vida. Por isso busco fazer dos momentos de aprendizado os melhores de minha vida. Também quero fazer da arte de aprender um exercício de humildade. Não quero ser mais do que as outras pessoas e afugento de mim a arrogância. Sendo uma pessoa do bem e com muita vontade de transformar o mundo, terei muito sucesso em meus estudos. O conhecimento exige muito de mim, pois terei de ser muito mais neste mundo cheio de injustiças. Deus da sabedoria, fonte de inquietude e que me impulsiona para o discipulado. Discipulado esse que me direciona para o aprendizado. Ensina-me a ser aberta às novidades que o conhecimento me possibilita. Em cada momento, serei grata por me conduzires nessa jornada. Serei solidária com esse mundo carente de aprendizado. Serei dedicada e amante do saber. Deus da sabedoria, amante do saber que transforma a minha vida. Os meus estudos me aproximam da tua simplicidade e do teu amor. Bem sei que tua bondade infinita me quer ver bem e feliz. Também sei da responsabilidade que tenho a partir de agora. Ajuda-me a fazer deste mundo um lugar melhor para todos, com menos injustiças, que todos tenham acesso à educação e assim todos sejamos responsáveis por um mundo acolhedor, onde ecoe a paz e a justiça. Amém. Então o livro ele traz sempre um versículozinho e um trechinho para pensar e depois uma oração. A Vida Impressa. Você tem, né, Vilma, esse livro? Muito bem. Tenho sim, Gi. Muito bem. Bom, pessoal, então vamos ao que nos interessa, né?
Deixa eu só passar aqui na minha tela, eu já vou colocar aqui para vocês. Obviamente que eu não vou trazer texto, como no aulão da semana passada. Então, vai ter um mapa aqui novamente, ele está um pouquinho pequeno, mas obviamente que vocês, dando um Google aí, vocês vão ter aí na tela de vocês um maior, né, que é o mapa da Palestina do primeiro século, tá? Só para a gente entender. A gente vai ficar aqui nesse ambiente da Galileia, tá? Que é aqui o local do nascimento de Jesus, e aqui é o local em que ele exerceu grande parte do seu ministério. Mas o que nos interessa nesse momento, obviamente, que a gente vai falar do nascimento, então a gente vai ficar bem nesse trecho aqui, tá bom? Depois a gente volta aqui no mapa para a gente entender melhor, e também à medida que a gente for conversando, vocês podem ir se situando, tá? Quando a gente fala, pessoal, do nascimento de Jesus, eu acho que um dos grandes questionamentos que vem à nossa cabeça, né, é quem foi Jesus, né? Eu acho que o Pagola, inclusive é esse livro que eu tenho aqui, acho que todo mundo conhece o Pagola, ele tem esse livro aqui que chama Jesus, Aproximação Histórica. Esse livro é bastante famoso, é um livro que, assim, o Pagola, ele tem uma linguagem, qualquer pessoa, né, consegue entender o que ele escreve, e a linha do Pagola é de uma profundidade absurda, mas também de uma espiritualidade absurda, né? Então, com os pés na história, mas com uma espiritualidade muito profunda, que faz você realmente se apaixonar e se encantar, tá? Então, eu peguei bastante as ideias aqui do Pagola, o Jesus Aproximação Histórica, para a gente começar falando quem foi Jesus, né? Que mistério envolve, né, esse Galileu, né? E vocês podem situar aí no mapa, na Galileia, esse nascimento aí, né, há mais de 2000 anos, que acontece numa aldeia aparentemente insignificante, né, do vasto Império Romano, e vocês sabem que ali na Palestina é uma região, né, que o tempo todo vai sendo ocupada, então você tem o Império Persa, você tem o Império Grego, depois você tem o Império Romano, isso a gente está falando desse tempo aí, né, Jesus anterior a ele, né, então, séculos, né, de ocupação que você tem aí nessa sociedade antiga e que tem até hoje esses territórios sendo ocupados, que é hoje lá que nós estamos vivendo essa tragédia dessa guerra lá, desses conflitos que nunca param, que nunca cessam, que vem desde os tempos antigos, né? Mas, voltando para o evento Jesus, né, essa vida, né, que infelizmente o seu modo de viver culminou em uma execução, né, que aconteceu numa antiga pedreira aí nos arredores de Jerusalém, estou falando aí para vocês se situarem no mapa, e aí quando ele se aproxima dos 30 anos, todos nós sabemos dessa história, né? Então, quem foi esse homem, né, que deixou uma marca, né, uma marca que a gente pode dizer uma marca indelével na religião, né? Não só na religião, mas na cultura, e posterior na arte do Ocidente, na forma como o Ocidente foi sendo construído, né? A ponto de influenciar a própria noção de tempo através do calendário que é seguido até os dias de hoje, né? Provavelmente, ninguém exerceu tanto poder sobre os corações humanos como ele, é o que Pagola diz, né? Pagola fala que ninguém foi capaz de expressar de maneira tão profunda as inquietudes e as interrogações que permeiam a experiência humana, né? Ninguém foi capaz de despertar tantas esperanças quanto ele, né? Por que seu nome não foi relegado ao esquecimento? Obviamente que a gente sabe que tem uma questão política que está por trás, né? Quem sabe, se a gente for olhar do ponto de vista acadêmico especificamente, né? Se o evento Jesus, né, não tivesse sido tomado por todo o poderio do império, será se
hoje, né, nós conheceríamos Jesus tal qual, ou talvez Jesus fosse conhecido por um grupo menor de pessoas, não sei, né? Essa ida de Jesus para o Ocidente, a partir do Império Romano, né, que ganha a Europa e depois o mundo, é por conta disso, né, que hoje nós conhecemos Jesus, alguns questionamentos mais acadêmicos, né? Porque mesmo em tempos, né, em que ideologias e religiões, né, enfrentam crises profundas, sua figura e sua mensagem continuam a nutrir a fé de milhões de homens e mulheres ao redor do mundo. E obviamente que a mensagem de Jesus ela pode ser questionada e muito questionada do ponto de vista como que as pessoas têm feito a leitura, né, do evento Jesus, ou como que as pessoas têm feito a leitura do projeto de Jesus. Isso é um grande questionamento, né? No mundo, por exemplo, do universo das redes sociais, né, onde tem voz até um certo ponto, porque não é bem assim, né? Porque os algoritmos não permitem, né? Então, no fundo, é quem entra na dinâmica de mercado, porque as redes sociais também, aliás, elas são uma fonte hoje, mais do que nunca, né? De como que o mercado se estrutura aí dentro e como que a mensagem de Jesus é veiculada, né, no universo nesse universo das redes sociais, nesse universo das inteligências artificiais e tudo mais. E a gente vê que a mensagem está ali o tempo inteiro. Mas que mensagem, né? Que é o que a gente questiona. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pessoa, né, de alguém, né, numa pregação, que estava dizendo que tinha tido uma visão, né, que a moela de uma pessoa estava com um problema, não estava saudável, né? Então, assim, parece humor, né? Mas se a gente for perceber como que existe essa discrepância, né, entre o projeto de Jesus e a fidelidade a esse projeto e o quanto que a gente se engaja para que a gente seja o mais próximo possível. Eu sempre falo, né, que estudar a Bíblia requer muita humildade. Eu repito isso sempre. A gente precisa ser muito humilde. Por quê? Porque a gente vem com ideias do nosso próprio tempo e lugar, e obviamente que a gente vai sendo influenciado, né, pelo nosso ambiente cultural o tempo inteiro, pelas nossas raízes religiosas, pelo ambiente escolar, pela sociedade como um todo, e que muitas vezes a gente fica tão com um arcabouço, né? A gente fica tão envolto dessas ideias, dessas ideologias, né? Não estou dizendo que elas são ruins, mas a gente fica tão que a gente perde, né? Quando a gente vai ao texto bíblico, ou quando a gente retoma o texto bíblico, a gente precisa ir o mais longe possível e o mais próximo possível, né, de como que essas narrativas foram escritas. E é um pouco do que a gente vai tentar fazer hoje aqui, tá? Então, requer muita humildade para que a gente olhe para esses personagens, né, que obviamente quando as narrativas foram escritas, eles jamais imaginaram que esse texto se tornaria sagrado, né? Embora, por exemplo, no Novo Testamento quando o Novo Testamento foi escrito, já tinha se passado 40 ou 50 anos, né? Quando Paulo começa a escrever as suas cartas, Paulo não faz parte da primeira geração de discípulos, né? Paulo já faz parte da segunda, terceira geração, né? Daqueles que vão seguir. Então, quer dizer, houve esse evento, né? Muito mais transmitido pelas pessoas que vivenciaram, que vão contando, que vão recontando, e depois isso vai sendo organizado, que tem o texto, né, que não é o texto que nós temos hoje, mas o texto que nós temos hoje talvez seja digamos assim, uma forma de entender aquelas narrativas que foram escritas naquele tempo, porque nós temos traduções, porque nós temos cópias de cópias de cópias de cópia. As cópias mais antigas que nós temos é do século XII depois de Cristo, então já se passou muito tempo, né? Então, assim, por isso que eu falo que requer, de fato, muita humildade, né? A resposta, ela pode... Professora Gisele, Oi? eu acho que tem alguém querendo entrar na sala. Ah, tá, deixa eu olhar. Obrigada por falar. Ah, tá bom. Acho que... Deixa eu ver. Acho que não tem mais ninguém, né?
Vanessa, bem-vinda. Acho que não... Obrigada, José. É a Vanessa. É, Entrou, né? Vanessa. Legal. Ok. Muito obrigada por me ajudar. Né? Então, essa resposta, pessoal, ela reside nessa singularidade da mensagem de Jesus, né? Na profundidade dos seus ensinamentos e na maneira como ele encarnou, né, as ideias, né, aliás, os ideais do projeto de Jesus, que a gente sabe, do amor, da compaixão, da justiça, diante de um império, né, que tinha suas astúcias, né, e que era muito complexo. A universalidade, né, das palavras de Jesus, talvez isso, a sua abertura, né, ela transcende fronteiras culturais e temporais, né? Justamente, eu acho que por conta dessa singularidade, né? Oferecendo uma luz, né? Que ressoa mesmo no coração, nos corações mais aflitos e nas sociedades mais conturbadas, né? Sem sombra de dúvidas, a mensagem de amor ao próximo, né? A mensagem de perdão e esperança, né? Tão magnificamente proclamada por Jesus, permanece como uma espécie de âncora de significado, de propósito em meio às complexidades, às vicissitudes da nossa vida moderna, né? A trajetória de Jesus, né, é muito interessante, porque a trajetória de Jesus, ela nos convida ao engajamento contínuo, né, com os valores humanos fundamentais. Então, tanto que, quanto que o projeto de Jesus, ele influencia os valores humanos, né, os valores universais, né? Se a gente pega os códigos éticos, né, de conduta, muitas, até mesmo códigos de leis, o quanto que eles foram influenciados pelo projeto de Jesus, né? Então, essa influência aí, né, que vai tal, ela causa mudança, né? Ela causa mudança nas pessoas, e esses ensinamentos de Jesus, eles oferecem um caminho, né, marcado por uma esperança e uma fonte de orientação para aqueles que buscam compreensão, que buscam paz, que buscam significado em seus propósitos individuais, coletivos, né, de sociedade. E o nascimento de Jesus, sem sombra de dúvida, é extremamente significativo dentro do cristianismo, né? Começa aí o cristianismo com Jesus, amplamente, né, documentado nos evangelhos do Novo Testamento, também fora dele, que a gente vai ver. E esse evento, ele delineia, né, o início da vida terrena de Jesus e carrega um significado para a vida de todos nós que somos cristãos, né, em todo o mundo. Os evangelhos de Mateus, de Marcos, né, Lucas e João, eles apresentam narrativas distintas, né, sobre o nascimento de Jesus. Tem aí convergem, né, na descrição propriamente do nascimento de Jesus, como um acontecimento de importância extraordinária, né? Cada um desses evangelhos, né, oferecem aí uma oportunidade, demonstrando, né, detalhes, simbolismo a respeito da chegada de Jesus. Mateus, ele é um evangelho que ele está muito associado à questão da lei, né? Está muito relacionado à realeza de Jesus. Trata lá a questão da genealogia, né? Então, o evangelho já começa com a genealogia de Jesus, a visita dos magos, né? E conecta o nascimento de Jesus com as profecias do Antigo Testamento, né? Lucas, né? Ele é conhecido por sua abordagem. Ele tem uma abordagem histórica mais detalhada, trata da experiência de Maria e José para Belém, a cena da manjedoura e o anúncio aos pastores aparece ali. E Marcos, o Marcos, ele é uma narrativa mais dinâmica, mais concisa, tá? A gente sabe, né, um evangelho mais curto, é um evangelho que ele não traz tanto detalhes quanto os outros. E João, ele tem um enfoque mais teológico, mais profundo, traz referências indiretas, né, ao nascimento de Jesus. Mas, claro, ele também contribui para a compreensão do impacto desse evento na mensagem e na missão de Jesus, tá bom? Então, nosso objetivo é aprofundar, né? Vamos fazer uma análise
cuidadosa sobre o nascimento de Jesus, nesse tempinho que nós temos aqui, né? Nós vamos perceber aí as similaridades, as divergências entre as narrativas, né? E claro que com isso nós vamos acabar examinando também a relação histórica, cultural, né? Obviamente que os significados teológicos desses relatos, para que a gente tenha uma compreensão mais abrangente desse evento que marca a história do cristianismo, né? E que nós estamos aí nos aproximando do 25, né? Que é comemorado aí o nascimento de Jesus, embora essa data não seja propriamente, né? A gente não sabe, né? Não tá certo que Jesus nasceu no dia 25. Será se nasce, sei lá, de repente nasceu, né? Não sabemos. E, claro, que para a gente adentrar ao Evangelho, pessoal, vou retomar um pouquinho. Quem esteve comigo na semana passada, falando sobre João Batista, nós conversamos um pouquinho sobre o contexto, né, do primeiro templo, né, do primeiro templo, que a gente chama, mas ali do primeiro século, né, ali na Palestina, onde Jesus viveu e pregou o seu ministério, mas claro que a gente ficou mais focado ali no ambiente do deserto, que era o ambiente de João Batista. Hoje nós vamos ficar mais na Galileia, tá bom? Então, se vocês vão situar aí no mapa, né, nós vamos ficar um pouquinho sobre Nazaré, Cafarnaum, Tiberíades, Caná da Galileia, tá? Na época de Jesus, a Galileia era uma região localizada ao norte de Jerusalém, da Judéia, tá? Na antiga Palestina. Era uma área muito diversificada culturalmente, ali tinha muitas influências judaicas e pagãs, e isso dava problema, né? Depois a gente falou também sobre como que era difícil entender a diversidade, né? E a Galileia era composta por diversas cidades, por pequenas vilas, né? Vilarejos, pequenas comunidades, e cada uma tinha suas próprias características, né? Como é próprio de cada região, de cada lugar, tá? Então, a gente vai falar só dos principais centros urbanos na Galileia, né? Primeiro, Nazaré, né? Era a cidade, foi, né, o lugarzinho lá, a cidade onde Jesus passou parte de sua infância e juventude, né? Era uma cidade muito pequena, que fica nas colinas da Baixa Galileia, e era um lugar conhecido por ser uma comunidade onde tinha muitos artesãos e tinha muitos trabalhadores, e foi lá onde Jesus foi criado, né, por Maria e José, tá? Então, Nazaré. Depois, Cafarnaum. Cafarnaum ficava às margens do mar da Galileia, tá? Então, Cafarnaum também é conhecido como Lago de Genezaré, né? Era um lugar comercialmente muito importante, tinha a questão da pesca, era muito forte nessa região, e Jesus, ele frequentava ali, ele fazia suas atividades, suas pregações nessa cidade, né? Tanto que nos evangelhos aparece bastante Cafarnaum, e foi um lugar ali bem central nos evangelhos, né? Um outro lugar, né, aí na Galileia, é Tiberíades, né? Tiberíades é uma cidade que foi fundada pelo Herodes Antipas, né? Vocês sabem que o Herodes Antipas era o imperador, né, que mandava tudo lá no Império Romano na época que Jesus nasceu, né? E essa Tiberíades, essa cidade, né, que foi fundada pelo rei Herodes, ela tem esse nome, na verdade é uma homenagem, uma espécie de homenagem, não, na verdade não é uma espécie, é uma homenagem ao imperador romano Tibério, tá? Então, Tiberíades é uma cidade, né, muito próspera, uma cidade muito influente na Galileia durante o tempo de Jesus, tá? Tiberíades era também muito conhecida porque tinha um porto, e lá tinha um porto que era muito movimentado, e também por conta que lá tinha águas termais, tá? Então, tudo isso fazia de Tiberíades uma cidade aí muito influente, muito importante na Galileia, no tempo de Jesus. E uma outra, Caná da Galileia, né, que é muito famosa, né, porque
é o relato, né, do primeiro milagre de Jesus acontece em Caná da Galileia, lá onde Jesus transforma a água em vinho, né, durante um casamento, e Caná era uma cidade que ficava próxima a Nazaré, né? Então ela não era tão famosa, assim, tão importante quanto Tiberíades, mas é uma cidade aí famosa nos evangelhos, né, porque é lá onde o relato, né, do primeiro milagre de Jesus. Essas cidades, né, e vilarejos, entre outros, né, formavam essa, digamos assim, essa paisagem diversificada na Galileia, né? Então, a população incluía judeus, mas também tinha pessoas de outras origens étnicas, culturais, né? A região tinha essas rotas comerciais importantes, né? E você sabe que um lugar, né, onde tem essas rotas comerciais contribui, né, obviamente, para a vitalidade, não só econômica, mas também a diversidade cultural. A Galileia, ela era marcada, pessoal, por uma mistura de tradições religiosas, e eu acho que isso impacta profundamente o ministério de Jesus, né? Essa diversidade de práticas culturais, e algumas áreas, elas eram mais conservadoras e tradicionais, né, em relação à sua abordagem religiosa, outras eram até mais abertas por conta das influências estrangeiras e sincréticas, né, um lugar onde há muita diversidade, as pessoas tendem a ser mais abertas, porque você acaba tendo que conviver com o diferente. Então, quando você convive com o diferente, você acaba entendendo que o diferente é só diferente, né? Que dá para conviver com ele, que dá para respeitar o jeito de ser do outro, né? Então, por isso que cidades grandes, por exemplo, como São Paulo, né, as pessoas tendem um pouco a ser mais abertas. Se você vai um pouco mais para o interior, as pessoas tendem a ser um pouco mais fechadas, mas não é por maldade, é justamente por elas não terem esse contato com essa diversidade, tá? Então, é dentro desse contexto, né, diversificado da Galileia, que Jesus cresceu, que Jesus ensinou, que Jesus realizou grande parte do seu ministério, né? A mensagem de Jesus era direcionada aos habitantes locais, em relação à diversidade de pessoas, que a gente já falou, que viajavam, né, por essa região por conta das rotas comerciais, das atividades econômicas, né? Esse ambiente plural da Galileia, com certeza, influenciou muito, né, dos ensinamentos, as parábolas de Jesus, que frequentemente, né, refletiam as realidades sociais e culturais de seus ouvintes, né? O que é muito bonito. Mas uma outra coisa que eu quero falar com vocês é sobre as línguas. Acho que vocês já devem ter visto até algumas postagens por aí, né? Jesus foi um poliglota, né? Jesus falou vários idiomas. Olha, para vocês terem uma ideia, né? Alguma das línguas, né? Que eram, digamos assim, proeminentes na região nesse período é o aramaico, o hebraico, o grego e o latim. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu coloquei aqui. Só para vocês terem, obviamente, que vocês já conhecem, né? Já sabem disso. Essas línguas eram faladas na região da Palestina, ao redor ali do Mediterrâneo Oriental, né? Essa diversidade linguística, ela demonstra, né, de certa forma, essa história, né, e essa interação de diferentes povos e culturas naquela época. Então, o aramaico, né, foi a língua falada, a língua, eu acho que mais falada pela maioria das pessoas na Palestina, né, durante o período do Novo Testamento, incluindo Jesus e seus seguidores, né, era a língua do cotidiano, né, o aramaico é um idioma muito próximo do hebraico, tá? O aramaico era usada, né, essa língua era usada nas ruas, nos mercados, entre as pessoas, e claro que Jesus provavelmente falou aramaico em suas interações diárias e nos seus ensinamentos. E o hebraico, embora fosse a língua, né, predominante,
o hebraico era a língua litúrgica e acadêmica do judaísmo naquela época, tá? Então, os doutores da lei, né, eles conheciam, né, o hebraico. Então, os textos religiosos, como as escrituras sagradas, o Antigo Testamento, eram escritos em hebraico e ainda eram lidos e estudados nas sinagogas, né? Então, aqui, com certeza, quem sabia muito bem o hebraico eram os fariseus, né? O grego que havia se espalhado, né, como a língua franca do mundo mediterrâneo, depois da conquista de Alexandre o Grande, né? Era usado como uma língua internacional para negócios, né? Então, o grego era a língua de negócio, o grego era a língua para o comércio, para essa interação entre as diferentes culturas e povos, tá? Então, durante o período do Novo Testamento, muitos habitantes da região, especialmente nas áreas urbanas e entre as classes mais educadas, tinham conhecimento do grego, tá? E o latim. O latim era a língua do Império Romano, né? E era falado pelos oficiais romanos, os oficiais romanos falavam latim, né? Aí, claro que todo o povo, né, envolvido ali com o governo tinha que falar latim. Na Palestina, principalmente nas áreas, né, ali em Jerusalém, onde a presença romana era mais forte, o latim ele poderia ser ouvido, né, entre os militares e funcionários romanos, tá? Então, claro, nós temos aqui uma diversidade linguística, né, nesse período de Jesus, e obviamente que essa diversidade linguística teve, né, por conta disso, teve implicações importantes, né, significativas para a compreensão dos evangelhos e dos ensinamentos de Jesus, né? Então, as traduções, as transmissões dos ensinamentos de Jesus para os evangelhos podem ter ocorrido através de diferentes línguas, né? E influenciando aí a maneira como foram registrados e interpretados, né? Então, claro que quando você tem mais de um idioma, obviamente que quando você vai fazendo as interpretações, às vezes não fica tão coerente, né? De acordo com aquilo que no idioma original queria transmitir. Essa diversidade linguística, né, quando a gente analisa os textos bíblicos, né, essa questão da tradução de uma língua para outra, né, que quando envolve peculiaridades, interpretações específicas, né, esse contexto linguístico, ele ajuda, né, a compreender melhor esse comportamento de Jesus, né, essa interação de Jesus com as pessoas, né, de diferentes origens e a forma, né, também como a sua mensagem foi transmitida e foi sendo disseminada, né, em uma sociedade que a gente pode chamar uma sociedade multilingüe, né, uma sociedade multicultural. Oi, pode falar? Ô, Gisele, uma pergunta aqui. Uhum. Considerando essas diversidades das línguas, né? Eu posso dizer que quando Jesus reunia o pessoal, a grande multidão, ele falava a língua de todos, naturalmente, mas havia então uma discriminação das classes ali pelas línguas. Quero dizer o seguinte, dependendo da forma como eles falavam, saberia se era da classe pobre, mais baixa, né? Ou se era da elite, que trabalhasse, por exemplo, no império, trabalhasse para o governador, para o imperador, né? Poderia se considerar dessa forma? Com certeza, né? Obviamente que Jesus, ele falava muito mais para o público dele. Normalmente vinham os curiosos, né? E daí queriam ver, queriam entender, mas, obviamente, que dentro dessa sociedade multicultural, certamente essa dificuldade ela pode ter ocorrido, tá? Principalmente no texto formal, isso é fato, tá? Então, embora o texto mais antigo esteja escrito no grego, né? Jesus, ele, a maior parte da sua vida, pelo menos o que se tem de conhecimento histórico e de relato, né? É que
provavelmente o idioma que ele falou, a gente não tem certeza disso, isso são proximidades, são interpretações mais próximas, né, que os historiadores conseguem, os exegetas, é que ele tenha falado o aramaico. Mas com certeza, né, a gente olhando assim de fora, essa complicação, né, que você relata pode ter ocorrido, sim, tá? E eu quero falar agora um pouquinho com vocês sobre o nome, né, o nome Jesus, tá? Vocês vão falar, nossa, Gisele, quando que você vai começar a falar do nascimento? Vamos já começar. Porque entender o nome Jesus é muito interessante, pessoal, e tem por trás aí uma investigação histórica, né, cultural. Historicamente, Jesus, a palavra Jesus, né, é a forma, né, latinizada do nome grego Jesus, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Para vocês poderem acompanhar melhor, tá? Então, Iesus, tá? Vem do grego, mas na verdade já é latinizado, da forma latinizada, né? Jesus, que é a forma latinizada do nome grego Jesus, tá? E ou Jesus ou Iesus, essa questão é mais de pronúncia, tá? O Iesus é uma transliteração do nome hebraico, que é o Yeshua, tá? Ou tem outras formas de falar, dependendo da pronúncia, que é Yeshua, tá? O Yeshua, o Yeshua. Na tradição judaica, né, esse nome Yeshua, vou ficar com Yeshua, que é mais fácil, tem um significado muito importante, porque quando a gente traduz, significa Yahvé é salvação, ou Deus é salvação, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho para vocês essa questão do termo salvação. Na época, né, de Jesus, os nomes, eles tinham significados muito, muito importantes, e eles eram carregados, né, de significados teológicos ou históricos. E esse nome Yeshua, ele era um nome muito comum entre os judeus na Palestina, vocês já devem ter ouvido falar disso, né? O nome Jesus era um nome muito comum naquela época, isso é verdade. E era um nome que estava associado a figuras importantes na história judaica, como o Josué, né, que é o líder, né, que sucedeu Moisés no Antigo Testamento, né? Então era uma pessoa importante do Antigo Testamento. E esse nome Yeshua, né, não era exclusivo a Jesus, claro, tinha outras pessoas naquela época que também eram chamados, né, por esse nome, chamadas. E o que torna esse nome tão significativo, né, no contexto do Novo Testamento, claro, é a pessoa de Jesus, né, de Nazaré, e o impacto que ele teve na história e na fé cristã. Então, Jesus não era um nome incomum na Judéia do século I, mas o que torna esse nome singular, né, diria transcendente, é o indivíduo que o carregava, né? Então, os evangelhos, eles apresentam Jesus como o Messias, né? O Filho de Deus, que veio ao mundo para trazer a salvação, a redenção para a humanidade. A compreensão do nome Jesus vai muito além da sua etimologia, né? Tá mais ligada à missão e ao propósito que ele representava para os seus seguidores, né? Então, a forma como o nome Jesus é usado nos evangelhos, reflete essa sua identidade terrena, né? E também a sua natureza divina. Ele é identificado por esse nome, ao mesmo tempo em que realiza milagres, né? Que ensina, que é proclamado como Salvador. Então, tanto o evangelho de Mateus quanto o de Lucas, né? Eles trazem relatos, né, trazem detalhes sobre a origem, o significado de Jesus, do nome, né, de Jesus, destaca, né, que seu nome não foi escolhido de maneira aleatória, mas que foi designado com um propósito específico. Em Mateus, no capítulo 1, 21, né, aquele episódio lá que o anjo do Senhor aparece a Josué em um sonho, né, e fala que Maria, né, vai dar à luz um filho e que colocará o nome de Jesus, que ele salvará o seu povo
dos pecados dele, né? Então, aqui o anjo instrui José a dar o nome de Jesus ao filho, né, que Maria estava para ter. É engraçado isso, gente, porque naquela época, quem dava o nome para o filho, não era comum o homem dar o nome para o filho, né? Embora fosse uma sociedade bastante patriarcal, mas era comum que a mulher desse o nome para o filho. E tanto, aqui é uma curiosidade, tanto Jesus quanto João Batista também, né? Quem deu o nome para o João Batista foi Zacarias. Então foram homens, né? Que, embora na sociedade de então não fosse comum. Então a gente não sabe se isso, né? De repente pode ter sido aí até um meio, né? Do narrador dá esse impacto divino maior, essa força maior, que está relacionado a Deus, que é masculino, enfim, tem vários estudos, suposições, né, que falam disso. O nome Jesus, né, ou Yeshua, em hebraico, ele vem da raiz hebraica, que significa salvação, né, o mesmo que Yahvé salva, né. Então, por isso que pegou muito essa coisa, né, de que Jesus é o Salvador, né, essa missão redentora, né, e esse propósito de trazer salvação à humanidade. Já eu vou voltar nessa questão da salvação, que eu acho muito importante. O Lucas, no capítulo 1:31, naquele episódio, né, que o anjo aparece a Maria também, né, que ela vai conceber, que ela vai dar à luz um filho, que vai colocar o nome de Jesus. Aqui, de novo, nós temos a instrução direta do anjo, né? Quem instrui é o anjo, né? Que o nome que vai ser dado é Jesus, né? Que vai nascer de Maria. E Lucas enfatiza essa importância do nome Jesus, né? Na sua narrativa sobre o nascimento de Jesus e a sua missão messiânica, tá? Então, aqui, eu acho que eu até trouxe aqui para vocês, para a gente entender o significado da palavra salvar, tá? A palavra salvar, vocês estão vendo que eu não coloquei transliterado, mas é sosso, tá? Sosso, né, no hebraico não, no grego, é uma palavra grega, eu falei hebraico, né? Sosso significa salvar. Essa palavra, pessoal, quando a gente faz a tradução, e claro, de um estudo mais profundo, etimológico, dessa palavra no grego koiné, né, que não é o grego moderno, é o grego lá do tempo de Jesus, significa libertar, significa curar. E é engraçado que fazendo um estudo mais profundo dessa palavra curar, ela tá ligada, gente, à cura física mesmo, tá? Curar as pessoas das doenças, as pessoas morriam muito facilmente, né? Imagina que naquela época não tinha a medicina que nós temos hoje, né? A medicina que a gente tem moderna é moderníssima, né? Quando criaram o antibiótico, né? No século XVIII já, né? Então era curar mesmo, era por isso a questão do puro, né, do impuro, era uma sociedade de muitos ritos, né, no encontro passado a gente falava de João Batista, né, que tem o batismo, esses rituais, né, de cura, era muito forte nessas sociedades mais antigas, onde viver era ali um milagre, até hoje, né, a gente está aqui, a gente é um milagre o tempo inteiro, né, de estar vivo, mas assim, doenças muito simples, né, tirava a vida das pessoas, então esse empenho da sociedade, dos rituais, né, então até mesmo dos profetas, porque vocês sabem que a própria palavra profecia, ela está relacionada com essa questão da cura, né, a profecia também, né, é o curandeiro, o profeta é o curandeiro, né, aquele que vai te receitar quais ervas, quais banhos que você tem que tomar, né? Então, às vezes a gente não entende na nossa cultura, né? Por exemplo, das próprias religiões de matriz africana, dos próprios indígenas, mas isso são tradições que na própria raiz nossa do cristianismo, que vem do judaísmo, a questão dos rituais, elas estão ligadas a esse nosso, essa nossa tentativa, né, de sobrevivência o tempo inteiro, né? Então, desde que a sociedade existe, junto vem os rituais, mas eu queria dar ênfase justamente que salvar está muito mais próxima da cura, tá, gente?
da cura. E eu acho isso interessante, porque Jesus é aquele que vem curar, né? É aquele que vem resgatar a pessoa que está doente, né? Que vem dar a mão, que vem reerguer, que vem levantar. Eu acho esse significado muito mais... obviamente que a palavra salvar, ela foi muito teologizada, né? Então, a palavra salvar, ela colocou quase como aquele milagre, aquela coisa, aquela salvação extraordinária, que fosse acontecer como um sopro, né? E tudo mais. Mas é a cura da pessoa, é o resgate da pessoa, da situação. Eu acho isso espetacular, de uma profundidade magnífica, né? Por isso que entender a etimologia da palavra ela é muito importante, justamente para a gente ir, né, o mais fundo e o mais próximo daquela sociedade em que essas narrativas foram escritas, né? Então vamos falar agora do lugar e a data de nascimento. Bom, os relatos históricos sobre o lugar e a data, né, exata do nascimento de Jesus são menos precisos, tem muito mais interpretação aí, né, do que fatos concretos, né? Conforme, né, os relatos bíblicos, né, e alguns registros históricos, a gente acaba estabelecendo algumas considerações, eu diria, sobre esse assunto, né? Então, o que a gente vai encontrar, né, tanto no Evangelho de Mateus quanto no de Lucas, eles afirmam que Jesus nasceu em Belém, né? Que é aí, né, essa cidade que a gente falou sobre ela, que fica na Judéia, ao sul de Jerusalém, né, a cidade de Davi, né, foi o local de nascimento de Davi, que é um importante, né, ancestral de Jesus, né, de acordo com a própria genealogia que está registrada nos evangelhos, né, de Mateus e de Lucas. Sobre o nascimento, né, a gente só tem certeza e variações, né? Os evangelhos, eles não fornecem uma data específica para o nascimento de Jesus e também outras anotações históricas também não tem. Não há menção ao dia, no mês exato do nascimento. Tradicionalmente, o dia 25 de dezembro é celebrado como Natal, embora essa data tenha sido escolhida, né, pela Igreja Cristã lá no século IV, e não tenha nada a ver, né, com respaldo, não tem nenhum respaldo histórico, né, preciso sobre a data real do nascimento de Jesus, né? Eu gravei um videozinho falando, né, tá muito mais ligado lá, porque celebravam o deus Mitra, né, que é um deus da cultura romana. Outras interpretações, né, sugerem que o nascimento de Jesus, ele talvez tenha ocorrido em uma época diferente do ano, né? Tem estudiosos que falam para o período da primavera, tem outros que falam para o outono, mas tem gente que fala que foi durante o inverno. Bom, não tem consenso entre os estudiosos sobre isso, tá bom? E quando a gente fala de anotações históricas, tem limitação e tem discrepância, tá? Então, por quê? Porque não tem registro histórico contemporâneo, aquela época, né, específico, sobre o nascimento de Jesus, e claro que isso vai contribuir para essa incerteza toda em relação à data e local exato, né? Então, as fontes históricas que temos, né, como os evangelhos e alguns escritos de historiadores romanos, por exemplo, Tácito, o Joséfo, eles trazem informações, mas são muito limitadas e são muito mais focadas nos eventos, né, ali da vida pública de Jesus, né, e tal. A precisão histórica dos relatos bíblicos, né, ela, claro, é debatida, né, isso já é consenso entre os estudiosos e religiosos, inclusive, e interpretada de diferentes maneiras, né, aí pelos estudiosos, né, então é bem complicado isso. Os evangelhos são considerados fontes fundamentais para a compreensão da vida de Jesus, e eles são textos teológicos, a gente sabe disso, que eles não estavam nem aí preocupados de ali trazer um relato jornalístico sobre a vida de Jesus, né? Eles queriam muito mais transmitir uma mensagem, né? Uma mensagem que trouxesse espiritualidade, uma mensagem que trouxesse a ideia da redenção, e não são relatos históricos no sentido moderno que a gente tem, né? Naquela época, talvez eles até pudessem compreender isso como um relato histórico. Hoje, na nossa compreensão moderna, a gente sabe que a história tem os seus próprios métodos que aqui não se encaixa. Esse consenso, né, das fontes históricas sobre esse lugar de origem de Jesus aponta para Nazaré. Isso consenso, tá, gente? Das fontes históricas, tá? É consenso.
dentro dessa interpretação mais a partir de fontes históricas. Os registros do Novo Testamento, os evangelhos, tanto os evangelhos, os atos também dos apóstolos, reforçam essa associação, né? Tem passagens que se referem a Jesus como sendo de Nazaré. Por exemplo, em Marcos 6:1, tem Mateus 13:54, o Lucas 2:39, apontam Nazaré como sendo a cidade de José, Maria e os familiares de Jesus, tá? Por isso é consenso aí no meio, né, mais acadêmico, que Jesus nasceu em Nazaré. Só que ressaltar, né, que o contexto em torno de Nazaré, claro que suscita bastante comentários aí variados e até mesmo céticos, tá? Bartolomeu, né, que é conhecido como Natanael, um futuro discípulo de Jesus, ele expressa de maneira irônica a dúvida sobre a possibilidade de algo bom vir de Nazaré, né? Tá lá em João 1:46. Então, esse tipo de observação pode sinalizar, né, esse olhar, digamos assim, desdenhoso, né, de alguns sobre essa localidade, provavelmente devido à sua má reputação ou até mesmo insignificância percebida na época, tá? Então, quando Jesus entra, né, lá em Jerusalém, a multidão o identifica como o profeta Jesus de Nazaré da Galileia, né? Mateus 21:11. Então, aqui tem uma evidência que existe essa conexão de Jesus com Nazaré, né, que era conhecida e reconhecida pelas pessoas. Essa reação, né, das autoridades religiosas de Jerusalém em relação a Nicodemos, que é um líder judeu, né, que se encontrou com Jesus à noite, o questionamento dessas autoridades sobre a origem de Jesus, né, mencionando que da Galileia não surge profeta algum, né, mostra aí um certo preconceito, uma descrença em relação aos profetas que poderiam vir dessa região, né, incluindo Nazaré, tá? Bom, nós vamos falar agora do nascimento de Jesus a partir de Mateus, né? Quando a gente fala do contexto histórico e cultural, o Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos aí entre 70 e 90, né? Depois da destruição do Templo de Jerusalém, que aconteceu em 70, e esse evento foi importantíssimo para os judeus. Quem sabe outra hora a gente faz um aulão só para a gente entender essa destruição do Templo de Jerusalém, que são dados importantes para a gente entender o movimento de Jesus. Essa destruição do Templo de Jerusalém, né, foi crucial aí para os judeus, né, marcou, né, uma mudança drástica na vida religiosa, cultural e política do povo judeu. Não vou entrar muito nesse assunto aqui, porque a gente não vai ter tempo para dar conta de tudo, tá? A destruição do templo teve um impacto muito grande sobre a identidade judaica e a maneira como os seguidores de Jesus se relacionavam com a fé. Alguém está levantando a mão? Ah, não, tem alguém querendo participar. Permitir. Muito bem. E sobre o contexto, né, religioso. Bom, os destinatários do Evangelho de Mateus provavelmente eram cristãos, né? Um público familiarizado com a tradição judaica, né? Esse evangelho fala, né, aliás, ele aborda, né, uma questão relacionada às escrituras do Antigo Testamento, muitas referências a citações diretas desse texto, né, mostram uma preocupação em conectar a vida de Jesus com as escrituras judaicas, de enfatizar seu papel como cumprimento das profecias messiânicas. Existe uma preocupação em mostrar Jesus como o novo Moisés, né, isso é muito forte em Mateus, tá? E Mateus enfatiza muito a autoridade de Jesus, né, especialmente através do famoso, né, Sermão da Montanha, né, de Mateus 5. O contexto teológico, né, aparece aqui uma mensagem teológica muito forte sobre o reino de Deus, sobre a natureza do discipulado, né? Mateus destaca a proclamação de Jesus sobre a chegada do reino de Deus, né, seu ensino ético, né, a centralidade do amor,
do perdão, da justiça, né? Então, Mateus apresenta Jesus como o Messias, né, esperado, mas também orienta, né, os seguidores de Jesus na forma de viver esse reino, né, de maneira ética e compassiva. Sobre a genealogia de Jesus, Mateus inicia seu evangelho com a genealogia de Jesus, né, traça sua linhagem, né, que vai desde Abraão até Davi, né, e então até José, que é o pai adotivo de Jesus, e isso destaca essa ligação de Jesus com a promessa feita a Abraão e a Davi, né, e daí com isso, essa identidade, né, reforça essa identidade como de Jesus, né, como sendo o Messias, o esperado, né, então esse registro genealógico legitima, né, Jesus, né, como sendo o cumprimento das profecias messiânicas. E a visita dos magos e a estrela, né, Mateus relata a visita dos magos do Oriente, né, que seguem uma estrela que conduz até Belém, né, procurando o recém-nascido, né, que é o rei dos judeus. Eu gravei um videozinho hoje falando disso. A presença dos magos e a estrela, que os guias são elementos simbólicos, né, que ressaltam a universalidade da mensagem de Jesus. Então, essa visita, né, realça a aceitação de Jesus, não só entre os judeus, mas também entre os povos de outras nações. E as conexões, né, com as profecias do Antigo Testamento, porque Mateus, em vários momentos, ele faz essa conexão, né, desse evento Jesus com as profecias do Antigo Testamento, né, para poder demonstrar que Jesus é o cumprimento dessas profecias messiânicas. Então, a visita dos magos, ela está relacionada à profecia de Números, né, que é o 24:17, sobre uma estrela surgindo de Jacó, né? A Miqueias também, 5:2, sobre Belém, é aplicada ao nascimento de Jesus em Mateus, no 2:6. E o nascimento de Jesus em Lucas, né? Lucas é conhecido como médico, né? Como talvez um curandeiro, né? A gente entende médico com a nossa visão moderna, mas não tem nada a ver. Um companheiro de Paulo, ele é considerado o autor desse evangelho. Ele escreveu principalmente para um público gentil, né? Lembra que nós falamos bastante sobre o gentil, né? Possivelmente uma audiência greco-romana, né? Demonstrando um interesse particular em relação aos detalhes históricos, uma preocupação com o universalismo da mensagem cristã. Tinha um estilo de escrita, né? Que dava muita ênfase na questão da compaixão, nas parábolas sobre a misericórdia, no papel das mulheres e dos excluídos, sugerem aí um público preocupado com questões sociais e humanitárias. Sobre o local da escrita, é alvo de muito debate entre os estudiosos, mas geralmente é situado entre 70 e 90 depois de Cristo. O Evangelho foi escrito num lugar aí do mundo greco-romano. Tem alguns autores indícios de que o autor pode ter tido acesso a fontes orais, né, registros escritos também, e relatos de testemunhas oculares quando ele compilou o seu evangelho. Lucas foi composto em um período marcado por mudanças sociais, políticas e religiosas, porque tem aí a destruição do Templo de Jerusalém por parte dos romanos, que teve um impacto muito forte, toda essa consequência, né, da destruição do templo influenciou o Evangelho de Lucas, né, essa questão da transcendência da mensagem cristã em relação às estruturas religiosas tradicionais, muito forte em Lucas. Lucas fala muito da universalidade da mensagem cristã, né, ele retrata, na verdade, Jesus como Salvador para todas as pessoas, né, não apenas para os judeus. Ele apresenta Jesus como sendo essa espécie de cumprimento das esperanças, né? Jesus é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, dá ênfase bastante à questão da compaixão, da misericórdia, da inclusão dos marginalizados, né, na mensagem de Jesus. E Lucas também, tem muita gente, muitos estudiosos que fala que Lucas é o evangelho das mulheres, né? Ele destaca bastante o papel das mulheres, a importância da oração, a obra do Espírito Santo, a centralidade do amor e da graça divina, e apresenta um Jesus muito acolhedor, muito compassivo, muito voltado para aqueles que foram excluídos, né, ou marginalizados pela sociedade. Lucas situa o nascimento de Jesus em um período de domínio romano, né, durante o reinado de César Augusto, que ordenou o censo, que levou Maria e José de Nazaré para Belém. Esse contexto ele é político, né,
para poder entender aí, compreender a necessidade da viagem deles, né, para poder registrar, para poder serem registrados no censo, e foi o que fez com que Jesus fosse, né, aliás, nascesse em Belém, uma cidade que estava associada à linhagem de Davi, né? E Maria e José, né, nessa caminhada aí para Belém, Lucas fala muito disso, enfrentam desafios para poder encontrar a hospedagem adequada, fala da humildade, do nascimento de Jesus em uma manjedoura, né? Agora a gente tem visto bastante, né, nesse período do Natal, né, tentando retratar simbolicamente como que isso aconteceu, está muito baseado em Lucas, né? A questão da simplicidade, da ausência de acomodações e tudo mais. E a cena, né, a famosa cena da manjedoura e dos pastores, Lucas registra, né, o anúncio do nascimento de Jesus a pastores que estavam no campo, ressalta a inclusão desses trabalhadores humildes no evento, anjos aparecem, né, anunciando o nascimento do Salvador, os pastores vão até Belém para ver o que foi anunciado, aí aparece a cena da manjedoura onde Jesus nasce, a presença dos pastores, né, que destaca aí a humildade e a universalidade da mensagem do nascimento de Jesus, que é muito característica, né, característica do próprio contexto em que Lucas estava vivendo, né? E os cânticos, os hinos, né, também aparece muito aí no relato de Lucas, né, são proferidos, né, em resposta ao nascimento de Jesus. O cântico de Maria, o Magnífica, é um exemplo, né, onde Maria louva a Deus pelas bênçãos de ter sido escolhida para ser a mãe de Jesus. Os pastores também glorificam, louvam a Deus pelos eventos que testemunharam, né? Então, esses hinos, esses cânticos, né, que estão presentes aí no relato de Lucas, enfatiza essa reverência e essa adoração que está associada ao nascimento de Jesus e transmite essa mensagem teológica importante sobre a natureza da vinda, né, do Salvador e a resposta de gratidão e louvor por parte daqueles que testemunham, né, ou que testemunharam esse evento, né? Essa narrativa do nascimento de Lucas enfatiza a simplicidade, a humildade, a inclusão de todos, independentemente de status social, né, no significado, na importância do nascimento do Messias. É uma narrativa que ressalta, mais uma vez, essa questão da universalidade, que é muito característica, né, do Lucas, da mensagem de esperança e a salvação trazida por Jesus. Nós temos aqui alguns pontos de convergência, né, em relação nos relatos do nascimento, né? Belém. Ambos os evangelhos, né, concordam que Jesus nasceu em Belém, embora os detalhes sobre como Maria e José chegaram lá e as circunstâncias, né, certinhas do nascimento variam aí nos relatos. Sobre a genealogia de Jesus, né, ambos apresentam genealogia de Jesus, né, destaca a sua linhagem real e a sua conexão com Davi e Abraão. E a concepção virginal, né? Tanto Mateus quanto Lucas afirmam que Jesus foi concebido por Maria, pelo Espírito Santo, reforçando sua natureza divina, né? Aí a gente teria que fazer um outro estudo para entender o que é isso, tá bom? Mas não vai ser hoje. Os pontos de divergência nos relatos do nascimento, né? Então você tem uma abordagem narrativa, Lucas oferece mais detalhes sobre a viagem de Maria e José de Nazaré para Belém, a gente já falou disso. O enfoque na humildade do nascimento de Jesus na manjedoura, e Mateus se concentra muito mais na visita dos magos, né, e no envolvimento de Herodes. Então, aqui a gente vê claramente as características de cada evangelista e o tempo em que cada evangelho está situado, né, por isso que o contexto é muito importante para a gente entender. E o público-alvo, né, a ênfase teológica, Mateus, o evangelho de Mateus se concentra em apresentar Jesus como o cumprimento das profecias messiânicas judaicas, né, enfatiza sua identidade messiânica e real. E Lucas, né, destaca a inclusão dos marginalizados, a universalidade da mensagem para todas as pessoas, enfatiza o tema da compaixão, da misericórdia, da preocupação com os excluídos da sociedade. E a teologia e as ênfases que são dadas nos evangelhos. Então, Mateus fala da identidade real, messiânica, a questão da profecia do Antigo Testamento, e Lucas, a humanidade universal de Jesus e o seu papel como salvador
para todos, incluindo os gentios, marginalizados, mostrando compaixão, amor e inclusão. Então, aqui é muito importante a gente entender o contexto em que esses lugares estavam inseridos, né? Por isso que a gente começou falando um pouquinho sobre as cidades, né, que Jesus aí viveu na sua infância. Enquanto Mateus se concentra, né, nessa identidade messiânica de Jesus e seu cumprimento, né, das expectativas judaicas do Messias, Lucas fala, né, dessa mensagem de Jesus aí, mais universal, da compaixão pelos menos favorecidos. O Evangelho de Marcos, ele não faz menção direta ao nascimento de Jesus, né? A gente falou que Marcos é um evangelho mais sucinto, né? Começa com o ministério de João Batista, preparando o caminho para a chegada de Jesus, né? Ele foca principalmente no ministério, nos milagres e no ensinamento de Jesus, e não dá muita ênfase em elementos narrativos sobre sua infância ou nascimento. Não é importante muito para ele, né, falar sobre isso. O Evangelho de Marcos, ele está focado, né, na ação, no poder de Jesus. Marcos retrata Jesus como um Messias poderoso, ativa, dá muita ênfase a seus milagres, nos seus ensinamentos, na autoridade divina, né? A sua abordagem teológica dá ênfase à urgência da missão de Jesus e à necessidade de resposta, né, mais imediata à sua mensagem. E João, nós não nos estendemos muito no Marcos, porque Marcos não fala, né? Então, o João, ele começa seu evangelho com uma perspectiva teológica, né? E é uma cosmologia muito interessante, apresenta Jesus como verbo, né? Que existia desde o princípio com Deus. Ele não oferece um relato direto do nascimento de Jesus, mas ele destaca a natureza divina, né? De Cristo desde o início. João se concentra na divindade de Jesus e na relação íntima entre ele e o Pai, né? Então, ele dá ênfase à encarnação do verbo divino, que é o Logos, como sendo a luz do mundo, a salvação, a vida eterna para todos aqueles que creem nele, né? Então, seu evangelho destaca os aspectos muito mais espirituais, transcendentais da pessoa de Jesus, né? Por isso que a gente sempre fala que é um evangelho bastante teológico, né? Então, embora Marcos e João, né, eles não detalhem o nascimento de Jesus, eles trazem aí perspectivas teológicas sobre sua identidade divina e a natureza do seu ministério, né? Muito bem. Agora, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os apócrifos, tá? Eu acho que todos vocês sabem, né? Os apócrifos são evangelhos, mas que não foram considerados canônicos, né? São escritos ali daquele período em que os evangelhos, né, que a gente conhece, que então, tá lá e a gente tem como palavra de Deus, enfim, tá? Os apócrifos não foram escolhidos para fazer parte do cânone, né? Por vários motivos, por várias razões da época. Daria também um estudo só para falar disso. Um dos textos apócrifos mais conhecidos, né, que fala do nascimento de Jesus, é o Evangelho de Tiago, né, que é também conhecido como Proto-Evangelho de Tiago. Ele é um evangelho apócrifo, né, fala da história da Virgem Maria, mãe de Jesus, detalha o nascimento de Jesus de uma maneira que difere dos evangelhos do Novo Testamento, tá? Então, segundo Tiago, Maria era uma jovem virgem, prometida em casamento a José, que era um carpinteiro, e antes de viverem juntos, um anjo apareceu para Maria, anunciando que ela conceberia um filho pelo Espírito Santo. José ficou muito preocupado quando descobriu a gravidez de Maria e considerou deixá-la, mas um anjo lhe apareceu em sonhos, assegurando que a criança que Maria carregava, era concebida pelo Espírito Santo e que ele deveria se casar com ela, né? Então, aqui vocês viram que aparece diferente, né? Que Maria, ela já está grávida quando o anjo aparece em sonho para José, né? Ele não queria muito aceitar, queria abandonar Maria. O texto apócrifo descreve o nascimento de Jesus em Belém e menciona que Maria deu à luz em uma gruta ou caverna, não foi em um estábulo, né, como é representado na tradição cristã, tá? Então, fala sobre a visita de pastores e a chegada de sábios do Oriente para poder homenagear o recém-nascido, trazendo presente como ouro, incenso e mirra, tá? E o evangelho de Pseudo-Mateus é apócrifo também, chamado de História de José, o carpinteiro, fala sobre a infância de Jesus e é uma compilação que traz vários elementos dos evangelhos de Tiago e de Mateus. Então, ele fala sobre a viagem de José e Maria para o Egito, depois do nascimento,
e conta várias histórias e milagres que teriam ocorrido durante essa viagem, tá? O outro evangelho é o de Bartolomeu, é conhecido como Evangelho dos Nazarenos. Menciona alguns detalhes do nascimento de Jesus, especialmente destaca a natureza divina de Cristo, né, e os eventos celestiais que foram associados ao seu nascimento. O Evangelho dos Ebionitas, né, é apócrifo também, preservado em fragmentos, tá? Contém referências ao nascimento de Jesus, a sua genealogia, apresenta uma perspectiva diferente daquela encontrada nos evangelhos canônicos, e o evangelho árabe da infância de Jesus é também um evangelho apócrifo, apresenta narrativas sobre a infância de Jesus, inclui histórias sobre seu nascimento, infância e milagre, né, que ele realizava quando criança, né? Tem algumas bastante conhecidas, né, que se espalhou. Ele traz detalhes, né, que não são encontrados nos evangelhos canônicos, tá? Os indícios históricos. Então, eu vou falar de alguns indícios históricos sobre o nascimento de Jesus. Primeiro, o Flávio Josefo, que é um historiador judeu do século I, a gente falou, né, quem estava no nosso último encontro, Flávio Josefo, no trabalho que ele, no livro, né, nos vários livros que ele escreveu, Antiguidades Judaicas, eu acho que esses livros vocês encontram gratuitamente na internet, menciona Jesus em 2 pontos, tá? Uma das passagens é muito contestada por estudiosos, tá? Mas também tem esse testemunho, né, do Flávio, que faz referência a Jesus e que menciona sua crucificação sob o governo de Pôncio Pilatos, tá? Um outro indício histórico é Tácito. Tácito é um historiador romano, tá? Ele tem uma obra chamada Anais, menciona a perseguição aos cristãos por Nero em Roma, e como estes seguidores eram chamados de cristão por causa de Cristo, que foi executado sob o governo de Pôncio Pilatos. Um outro indício histórico é Suetônio, tá? Ele tem a obra dele chamada Vidas dos 12 Césares. Suetônio, ele faz uma referência muito breve aos cristãos e a um certo Crestus, né, que causou tumulto em Roma durante o reinado de Cláudio. A menção a Crestus é considerada por alguns como uma referência indireta a Jesus, tá? E um outro é Plínio, o jovem, em correspondência com o imperador romano Trajano, ele menciona os cristãos, suas práticas religiosas e sua adoração a Cristo, tá? Então, mais ou menos os indícios históricos que a gente tem, tá? O nascimento de Jesus nos evangelhos, obviamente, né, pessoal, é mais do que um evento histórico, né? É o fundamento da fé cristã, não é brincadeira, porque são mais de 2 bilhões, né, de seguidores, pelo menos, de pessoas que se dizem cristãs, né, são cristãos de verdade, a gente não sabe, né, que tentam, de alguma maneira, muitos, pelo menos, transmitir a mensagem de amor, de esperança, né, a sua encarnação, o propósito de sua vida. Obviamente que são desafios, né, contínuos aí para a gente viver de maneira compassiva, conectada à existência, e trazendo significado e transformação para nossas vidas e principalmente da nossa casa comum, né, que está tão prejudicada, né, por conta de nós humanos. Ok? Muito bem, agora eu abro para que vocês possam falar e a gente possa conversar um pouco.